Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Odair Pinheiro, chegando com mais um podcast, Girando a Chave Podcast. E é claro que o assunto de hoje promete, porque vamos falar sobre incorporações. E para isso, claro, hoje eu estou com a casa cheia aqui, tá? Inclusive, eu ia gravar noutra sala, me obrigaram a vir para essa sala aqui, culpa do Ricardo, culpa da Fernanda, porque hoje nós estamos com o estúdio recheado de pessoas importantes representando a Urbano Incorporações. Para isso, é claro, vamos dar a saudação de bem-vindos a todos eles que estão aqui. Abre a lente que nós vamos apresentar. À minha direita está o Felipe, aqui à minha frente está o Vinícius e também na minha frente está o Luiz. E é claro que eu vou começar pelo Luiz, e o Luiz vai falar com a gente sobre a incorporação, falar um pouquinho sobre a Urbano, e depois a gente passa a bola para o Vinícius, hein? Porque nós vamos combinando para cada um tocar nessa bola aí, que eu acho que fica legal. Começando, Luiz, vamos lá. Antes de mais nada, Luiz, eu quero que você se apresente, falar um pouquinho sobre você, qual que é a sua formação e o que te fez entrar nesse mundo tão bacana, que é o mundo de incorporação, de construir, de motivar essa galera. Fala pra gente aí. Perfeito. Primeiro de tudo, obrigado daí por trazer a gente aqui nesse podcast que tem trazido tanto resultado para tanta gente. Então, legal. Não posso não começar por te agradecer. Então, obrigado pela essa oportunidade que a gente tem aqui para mostrar um pouco sobre o nosso trabalho e também trazer um pouco de conhecimento para a comunidade, né? Conhecimento é bacana, né? Muitas pessoas hoje sofrem por falta de conhecimento, né, Luiz? Exato. Prossegue. Então, acho que sempre é bom trazer e movimentar a comunidade em volta disso. Eu, por minha vez, sou formado em arquitetura pelo Sesumar, já sou formado há alguns anos e tive uma carreira ao longo desse tempo dentro de vários escritórios aqui da cidade. Tive a oportunidade de trabalhar fora do país, então tive uma expertise legal, consegui fazer alguns projetos, participar de algumas coisas importantes na cidade, também em outras cidades. E nos últimos 5 anos eu tenho focado numa área um pouco diferente, que é a área de tecnologia. Então, eu trabalhei também aqui em Maringá, na área de tecnologia, como área de negócios, mas focado no produto digital, porque eu olhava para trás, antigamente, 5 anos atrás, para a arquitetura e via algo muito ainda a se construir devagar comparado ao mundo da tecnologia, né? O mundo da tecnologia escala de 1 para 1 milhão no estralar de dedos, e na arquitetura ou na construção civil você tem uma dificuldade de conseguir crescer e escalar e criar produtos e movimentar o mercado como o mundo da tecnologia e como o nosso mundo hoje evolui, né? Certo. Então, eu fui atrás desse conhecimento. Não fiz outra faculdade e fui colocar a mão na massa, comecei do zero, trabalhando para uma empresa e fui galgando meus passos ali até chegar onde eu cheguei. Hoje trabalho como gerente de produto, dentro mesmo da incorporação, só que hoje eu faço a questão de produtos civis, que eu gosto de chamar. Entendi. São produtos que são exatamente o fruto da nossa incorporação. Então, nós criamos produtos moldados para um público específico, moldados para um motivo específico, uma região específica, onde o sucesso é muito mais perto do sucesso do que da falha, né? Então, a gente vai tentando lapidar as arestas para chegar no produto ideal, para a pessoa ideal naquela região. Legal, legal. Esse é o nosso amigo Luiz, hein? Falou bacana, buscando tecnologia atrelada à construção civil, acho que é a bola da vez, né, Luiz? E dentro dessa questão da arquitetura, tem muito ainda a se construir. Eu já volto com você para a gente falar sobre essa questão, mas eu gostaria de ouvir também o Vinícius. E, Vinícius, falar um pouquinho sobre você, da tua formação e também, por que não, falar um pouquinho sobre a construtora e depois, porque a construtora está atrelada à incorporação, né? Então, vamos voltar só um pouquinho, falar um pouquinho como surgiu esse nome Urbano, construtora, incorporação, mas antes falando de você. Legal, Odair. Primeiramente, né, agradecer aí o convite aqui, uma honra estar aqui no Girando a Chave. Legal. Trazendo esse tema tão bacana que é a incorporação, né? Muita gente confunde um pouco, né? Esse conceito da incorporação. A gente veio hoje aqui, então, para desvendar um pouquinho, trazer as novidades. Bom, abrir a caixa preta aí para vocês, né? Agora, legal, falando um pouquinho sobre mim, né?
Eu sou engenheiro civil, sou formado aí há 10 anos e desde então, desde até do 5º ano, na verdade, já atuo com a Urbano, né? Começamos como prestadores de serviço, atuando mais especificamente em condomínios. Então, grande parte dos condomínios aqui de Maringá já tiveram algum toque da Urbano, né? Nas Legal. revitalizações. E como, acho que naturalmente, como as outras empresas da construção civil, a gente foi crescendo, né? E evoluindo de uma forma muito parecida, que é de prestador de serviço. A gente passou por uma empreiteira que pegou obras a preço fechado. E agora, né, começou a namorar com a incorporação e Legal. entramos de vez agora na incorporação. Bacana. Então, nesses 10 anos, a gente foi adquirindo experiência na parte da construção, da consolidação de produtos civis, né? Muita prestação de serviço, muita responsabilidade, a gente foi amadurecendo, né? Ô Vinícius, então a construtora Urbano nasceu ontem, já tem 10 anos de estrada já. A construtora Urbano já nasceu há 10 anos. Correto, né? correto. E agora a gente moldou o grupo Urbano, né? Que Legal. entrou a Urbano Incorporações, trazendo esse produto mais recheado, né? Então agora a gente atende o consumidor final que quer morar numa casa Urbano, a gente atende o investidor que quer ganhar dinheiro junto com a Urbano e também a gente atende aí pela construtora as pessoas que querem o serviço da Urbano. Legal, legal. E agora chegou a vez do meu particular amigo Felipe. Felipe já é parceiro nosso. Nós atuamos juntos no mercado imobiliário, quase vendemos um apartamento esses dias. Quase, Né? ficou na trave, daí na hora Sim, de assinar. mas não está descartado daí, ainda, né? Não está descartado. E o Felipe também faz parte do mesmo grupo que eu, o grupo G20. Mandar um abraço para todo o pessoal do G20, aquela turma especial lá. Felipe, falando um pouquinho sobre você, eu já conheço, já sei, mas é claro que as pessoas querem saber quem é o Felipe, no que pensa, como que entrou no mercado imobiliário e por que você também entrou nesse ramo de incorporações. Fala um pouquinho sobre você. Legal. Então, eu sou o Felipe, sou arquiteto também, assim como o Luiz. Inclusive, ele foi meu veterano na época de faculdade. Olha só. A gente nunca chegou a ter uma amizade assim, mas a gente se conhecia, tinha amigos em comuns, né? Entendi. E aí até foi uma surpresa, quando depois de tantos anos a gente sentou e hoje estamos trabalhando essa história junto, está né? ficando interessante. Daqui a pouco, tá vendo? Daqui a pouco, 1 hora, Fernando, não vai dar para a gente falar, não. Porque já dá vontade de perguntar como é que foi esse reencontro e tal. E você também estudou na Unicesumar. Também Legal. fiz a Unicesumar, também fiz lá na Unicesumar, né? Me formei em 2015 e, na realidade, até antes de eu entrar, né, na faculdade de arquitetura, eu já tinha feito o curso do Cresce, né? Então, eu também já namorava com o mercado imobiliário, né? Sempre imaginei que tinha essa compatibilidade, né, da arquitetura com a venda e compra de imóveis, essa intermediação. Só que eu nunca atuei na área, né? Eu fiz o curso, deixei ele lá em stand-by, fui para a faculdade, formei, trabalhei alguns anos na área. E aí, ali para 2022, foi quando girou a chave, né? Olha só. Eu já estava um pouco cansado. A arquitetura é uma área excelente, né? Mas eu ficava muito tempo no computador, queria alguma coisa mais dinâmica. E aí eu pensei, bom, o que fazer agora, né? Assim, por exemplo, o Luiz vislumbrou uma coisa totalmente disruptiva, né? Começou do zero e tudo mais. Eu pensei em inúmeras coisas, só que eu me lembrei, né? Falei, puxa vida, eu tenho um curso do Cresce, conheço já muita gente em Maringá, já conheço algumas imobiliárias, corretores. Então eu falei, bom, daria acho para que juntar o útil ao agradável, né? porque continuou dentro da minha área, eu já não queria sair da área, né? Então, né, daí a partir de 2022 que eu falei, não, agora eu vou entrar de cabeça aí, vamos mudar o rumo. Legal. E foi a partir de todas essas mudanças que ocorreram, que daí eu conheci o Vinícius, aí voltei a reencontrar o Luiz. E esse encontro com o Luiz, aí. como é que foi esse reencontro? Como é que aconteceu? Assim, primeiro foi junto com o Vinícius, né? Certo. Então, na minha época de arquiteto, eu já seguia o Instagram da Urbano, a construtora. Tava de olho já, tava namorando já. Eu né? já, porque assim, eu sempre gostei das obras do Vinícius, isso eu falei já desde o começo, não é segredo. E ele faz bastante voo de drone nas obras. Então, assim, quando eu já me imaginava como um construtor, eu já tinha como uma inspiração essa referência, a né? referência o Vinícius. E aí, um dia, eu sigo um canal no YouTube do incorporador de Santa Catarina, um cara Legal. bem famoso. E aí, um dia, para minha surpresa,
eu assistindo as lives lá, que ele faz também com o pessoal mentorado, com os destaques, né? E aí quem que me aparece? Vinícius. Eu falei, não, precisa assistir esse podcast aí. Assisti inteirinho. E aí eu falei, cara, estou atuando como corretor. Quero fazer esse contato com incorporadores. Liguei pro Vinícius, falei, Vinícius, vamos marcar um café, cara, um bate-papo, queria conhecer a sua empresa, né? E aí o Vinícius até abriu depois de um tempo e falou, cara, geralmente eu não gosto muito assim de sentar sem saber o assunto. Mas o Felipe falou que me viu lá no podcast, pô, legal, gostei, né? Da onde surgiu, o que será que ele tem para me falar? E beleza, aí, resumo, a gente começou ali uma parceria, a princípio eu buscando alguns terrenos, atuando como corretor mesmo para ele. E aí a gente foi construindo uma amizade, aí eu já revi o Luiz, a gente foi se alinhando ali até que um dia ele apresentou a ideia, né? Falou, Felipe, ó, o negócio é o seguinte, a gente está com esse braço novo, a incorporação acontecendo, e a gente precisa de alguém do mercado imobiliário. Legal. Para ajudar a gente a escolher terrenos, fazer negociação, você já Fazer conhece muitos mercado. corretores, Cara, tá afim de entrar nessa empreitada com a gente, arregaçar a manga, vamos aí? E a sua resposta? Porque já estava namorando. Não, já era uma coisa que eu já queria fazer. Então, assim, tudo casou muito certinho para mim. Que legal. Eu dou risada assim porque as coisas vão acontecendo, né? É como se as coisas fossem juntando, as peças fossem juntando, né? Eu acho legal justamente. Isso. Se de 2021 para 2022 ali, eu não tivesse dado essa mudada na carreira, ido para a área de mercado imobiliário, não teria chegado até o Vinícius, né? Legal, e aí, consequentemente, até o Luiz e hoje também fazendo essa equipe aí. Que bacana. Eu fico feliz. Quando nós conversamos sobre a questão do podcast, o nome do podcast é esse, né? Girar a chave, a pessoa parar, analisar, falar assim, eu quero seguir, não quero isso para mim, eu quero algo novo e dar um start. Acho que essa é a ideia, é por isso que nós estamos aqui. Ô Luiz, falando sobre essa questão de incorporar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é uma incorporação e, na sequência, já deixar uma pergunta também na mesa para todos falarem, quem pode incorporar, tá? Então, a pergunta é, o que é incorporação? E já emendando, respondendo, quem pode incorporar? Perfeito. Bom, incorporação, o que é uma incorporação, é de fato muito simples, né? De fato, assim, pro jeito leigo de dizer, é construir algo para ser vendido, certo? Legal. Bem simples. Resumido é isso. Bem resumido é isso. Agora, do jeito bonito e vendável, é criar um produto desejável com o intuito de venda final. Então, se eu vou fazer... O intuito do incorporador é vender todas as unidades daquele produto, teoricamente, na planta. Entendi. Daí tem alguns momentos, eu falo teoricamente, porque na prática difere do produto que você está vendendo. Por exemplo, quando a gente vende um produto residencial unifamiliar, uma casa dentro de um condomínio, esperamos o produto chegar até o final da sua valorização, que é quando a casa está pronta, no dia 0, para ser vendida. Porque se a gente vende essa casa meses antes, às vezes a gente perde essa valorização do próprio mercado. Agora, se a gente está falando de um vertical, a gente consegue trabalhar com a valorização ao longo dos anos de obra. E a gente vai conseguindo fazer um fluxo de entrada e saída de produtos versus caixa e vamos produzindo a obra conforme a necessidade e o consumo do cliente final. Entendi. Então, a incorporação se resume nisso, né? Você fazer um projeto bacana e vender essa ideia também, né? Exato, porque o produto, né, ele é um aglomerado de coisas, né? Quando eu falo um produto civil, ele é uma caixa. Dentro dessa caixa, a gente tem um projeto de qualidade, a gente tem um terreno bem localizado, a gente tem um estudo de mercado ideal para aquela região. Então, a gente não vai construir... A gente, aqui na Urbana Incorporações, a gente não está abrindo nenhuma mata, a gente não está navegando em águas profundas. Entendi. A gente está navegando junto com o mercado. O mercado está ali, a gente está vendo oportunidades e aberturas nesse mercado para encaixar o produto ideal. Então, a gente olha para um bairro e fala, o que falta nesse bairro? Vamos fazer. Legal. Não é, eu tenho esse terreno aqui, o que dá para fazer? Então, é o contrário. A gente procura a necessidade, com a necessidade, a gente resolve o problema. Ou seja, não é o terreno que vai ditar as regras, né? Exato. Vocês que ditam as regras para o terreno. Você não, nesse terreno aqui não me serve, eu quero o terreno em tal lugar. É por isso que a gente procurou o Felipe e trouxe essa inteligência de mercado. Então, certo. Com ele, a gente consegue entender quais bairros vendem a quanto,
quais cidades procuram tal tipo de produto. Legal. E daí, de acordo com os pilares e a estratégia da nossa empresa, a gente fala, cara, a gente precisa achar um terreno do bairro X nessa faixa de valor para a gente conseguir produzir esse VGV. Eu acho interessante, Vinícius, que em cima da fala do Luiz, e eu estou falando de algo que eu presenciei. Tá? Ontem eu estive lá na Urbano Incorporações, e eu até brinquei com a Glício, depois que eu saí de lá, falei, poxa vida, nós chegamos antes do horário marcado. Não sei por que eu cheguei mais cedo, Felipe. Não, mas tá bom, né? Tá bom. Tá chegando cedo. Melhor mais cedo que atrasado, né? E quando eu cheguei, ele estava ajeitando lá, arrumando a mesa, a sala para fazer a reunião, ainda comentei com a Glício, poxa vida, quase frustramos os planos do Felipe, né? Que o convidado chega antes, né? Então não deu tempo de preparar tudo. Mas em cima dessa minha fala, Vinícius, eu percebo o quanto que a Urbano Incorporações ela é dedicada e organizada. E aí, em cima da fala do Luiz, eu gostaria que você comentasse um pouco o quanto que essa organização ela é importante para um estudo de mercado para trazer segurança para esse investidor. Legal, Dair, bacana a pergunta. É o seguinte, até pegando esse gancho do Luiz, né? Quando a gente fala de incorporação, né? É um termo que parece ser muito chique, né? Muito elevado. E a gente, de cara, talvez já pensa nas grandes empresas, né? Aqui em Maringá mesmo, na região, a gente tem empresas de grande porte, né? Sim. E parece que são intocáveis, né? Que a gente não consegue flertar nesse mercado deles. Mas se a gente for puxar na prática mesmo, até o construtor, que às vezes é um mestre que trabalhou a vida inteira ali, que constrói 1, 2, 3 casas para venda, ele também pode ser considerado um incorporador. Sim. Né? Agora, pegando o que você falou sobre a organização, sobre a estrutura, né? Claro que quanto mais estrutura, mais organização, mais profissionais de ponta envolvidos, mais refinado vai ser o produto, mais carinho vai ter, ou até mesmo mais escala vai ter. Traz né? segurança para o negócio, né? Mais segurança. Como, por exemplo, a gente tem a Plaenja, a Yoshi aqui na nossa região, são empresas referências, né? Que trazem muita credibilidade, né? Que tem uma estrutura muito grande. Claro. A gente ainda não está lá, mas a gente está E é o modelo de incorporação, caminho. né? É o modelo de incorporação. Então a gente pegou ali talvez os tops aqui da nossa cidade, no meu exemplo, e o cara que está lá, que a gente nem considera muito incorporador. Agora, é sim muito importante. A gente até fala, né, Odair, dentro do nosso negócio, da nossa preocupação em incorporar, na diferença que tem, por exemplo, das casas de construtor e a casa de consumidor final, né? Sim. Que é quando a gente tem um carinho a mais, quando a gente tem profissionais e uma estrutura que a gente consegue se dedicar mais no produto, isso é muito sensível. Entendo. Então, quando a gente entra numa casa da Urbano, por exemplo, que tem inteligência do mercado, tem um cara da arquitetura, tem projetos bem feitos, é diferente. Cada um tem dando o seu melhor. Tem uma né? excelência, né? A gente faz casas como se fosse para nós morarmos mesmo, né? Entendo. Não é um negócio para se ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro, mas é um negócio para o consumidor final. Exato. Então, eu acho que tem tudo a ver nesse sentido, sabe, Odair? Claro que vai ter um requinte maior, né? Vão ter mais pessoas envolvidas, vão ter mais setores, e tudo isso vai trazendo mais qualidade no produto. Eu fico muito lisonjeado com a tua fala, porque é de fato o que a gente percebe mesmo, né? Que a Urbano com essa preocupação, eu já falar que nem o Felipe, eu estou de olho agora nas redes sociais de vocês, dando uma olhada lá. Desde quando o Felipe me apresentou o projeto, eu fui para o Instagram, comecei a seguir, e eu vejo o capricho que vocês têm. Vocês vão lá, vocês estão mostrando a obra desde a fundação, mostra que é uma obra limpa, bem cuidada. Tudo isso reflete num bom produto, né, Vinícius? Ah, com certeza, né? A gente também é bem criterioso, né, Odair? Para não dizer chato, né? Então, assim, a gente gosta de uma obra bem feita. E para mim, obra bem feita começa em ser uma obra limpa. Limpa, organizada, você vai diminuir o desperdício, vai aumentar a produtividade. E você sabe, né, Odair, tá no mercado imobiliário, qualquer movimento que a gente faz numa obra custa muito dinheiro. Sim, é verdade. Né? Então, verdade. isso reflete também até mesmo no desempenho de uma incorporação, né? Você gastar menos, você fazer mais com menos, né? E logicamente, na qualidade também, né? Bacana. Felipe, eu gostaria que você até comentasse com a gente sobre porque é que nem o próprio Luiz falou, né? Vocês não estão num barco à deriva, né? Vocês estão vocês estão num porto sabendo aonde deseja chegar, ou seja, estão
navegando, mas não navegando à deriva, sabe aonde vocês desejam chegar, trazendo, claro, segurança para o investidor, para o negócio. E você, ontem nós conversando, você falou do quanto a Urbano já está ativa no mercado, as casas que já construíram, casa que já foi comercializada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse lastro, dessa história da Urbano Incorporações. Legal. Um dos pontos, até quando o Vinícius e o Luiz fizeram esse convite, né? Eu também analisei a empresa. Por mais que eu já conhecia, mas eu falei, bom, vai ser algo que vai mudar a minha vida daqui para frente, né? Uma empreitada nova. Então, assim, eu observei toda a caminhada também dos dois, né? Já conhecia, mas então a Urbano, falando nesses 10 anos, é uma empresa que já verticalizou, já fez obras industriais gigantescas em Maringá, como ele falou, muitas casas de alto padrão. Então, eu falei, pô, legal, um ponto positivo, né? Já tá nessa caminhada, já tá sólido. Tem lastro, aí, né? O Luiz também, com toda a experiência, né? Eu já conheci ele há muitos anos. E eu falei, bom, então acho que esse é o momento. E, claro, dessa minha pré-análise, que hoje a gente tem tido esse sucesso. Porque não foi algo assim que eu entrei no escuro. Eu entrei já sabendo que daria certo. Sim. Né? E hoje a gente está atualmente com 8 casas, né, nesse processo de incorporadores com investidores já. Legal, e legal. em poucos meses, né? E sendo assim que nem é algo que a gente abre muito a mercado, que a gente sai atacando e trazendo qualquer pessoa. Essa não é a ideia, né? Não é a ideia. Por exemplo, sexta-feira agora passada, nós nos reunimos com um amigo em comum e uma das falas que eu falei que era um ponto que o Luiz um dia falou para mim e ficou muito gravado. Ele falou assim, Felipe, até como a gente vai começar agora, né? Nós temos como empresa nossas metas, né? Então, nós sabemos mais quantas obras a gente tem capacidade de fazer essa gestão e fazer esse investimento. Só que ele falou, cara, a gente não pode trazer qualquer pessoa. Porque a gente está trazendo essa pessoa para dentro do nosso trabalho, né? A Urbano Incorporações, ela entra lá na concepção, mas ela vai caminhando junto com esse investidor até o momento da venda. Claro. E sim, precisou entrar com algum aporte financeiro, a Urbano entra com dinheiro do bolso, porque a gente acredita no produto. Então, Sim. não é aquela coisa simplesmente, eu vou lá, construir uma casa, dou um tapinha no ombro ali do investidor e falo, daqui para frente é você sozinho. Então, não é, né? A gente está junto no momento. E aí, isso ficou muito gravado em mim. Daí eu falei, puxa vida, realmente então eu preciso repensar quando eu for convidar alguém, como é que eu vou fazer. E nessa reunião, nessa sexta-feira, que até foi um sucesso, a gente conseguiu, fechamos mais uma incorporação. E aí eu comecei a reunião já falando para esse cliente nosso, falei, olha, sinta-se privilegiado, porque não é qualquer pessoa que vai sentar aqui e conversar com a gente, né? Porque a gente quer pessoas que a gente pode confiar. O investidor tem que confiar na gente, a gente também confiar nesse investidor, né? Para que tudo caminhe de maneira perfeita, vamos assim dizer. E aí, nessas primeiras casas que a gente já fez, né? Nós já temos um case de sucesso, que foi uma casa lá em Cianorte, num condomínio fechado, no condomínio Ipanema. Certo. A casa ficou pronta, tiveram acho que 2 ou 3 visitas e já foi vendida. Então, foi muito rápido, justamente porque daí entra naquele ponto que o Vinícius falou, né? O negócio dá dinheiro. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho aí sobre como que funciona, mas o foco não é o dinheiro. Então, assim, o foco é fazer um produto bem feito. E aí você tira ou diminui aquele risco da venda no final. Porque a pessoa vai visitar essa casa e vai ver, cara, como essa casa é bonita e como foi bem feita. Então, ela sente segurança. O lucro, Odair, na verdade, é uma consequência de um produto bem montado. A gente foca em fazer o produto bem definido e a consequência disso é um lucro financeiro. Ou seja, vamos pensar assim, é igual quando a gente vai comercializar um imóvel, a gente está mais preocupado em atender bem o cliente do que, de fato, no resultado que é a comissão. Isso. Ou seja, nosso resultado é atender bem o cliente. Isso gera uma consequência positiva. E é engraçado que você falando, Felipe, eu estava aqui pensando, imagina eu assistindo o podcast de vocês. Eu estou aqui, estou assistindo esses caras falando, gente, sobre incorporações, quem pode incorporar. Sabe o que eu estaria pensando? Tá, como é que faz? Desembucha, que negócio é esse? Eu quero saber. Então, acho que é o ponto da gente explicar, vocês explicarem, melhor dizendo, como é que funciona esse negócio.
Vou abrir uma pergunta aqui para vocês. É claro que eu quero que os três participem da resposta. Esse modelo de negócio que vocês estão trazendo não é para todo mundo, mas quem pode ser esse investidor? Odair, eu quero. Não, mas vamos, igual você falou, Odair, tem que ter critérios, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho e, na sequência, a gente já vocês começarem já a falar para a gente sobre o modelo desse negócio, sobre a questão quem pode ser esse investidor, porque é interessante, de repente a pessoa está assistindo a gente e já está curioso para saber. Posso entrar? Posso participar? Como é que eu falo? Com quem eu converso? Hoje eu vou começar com o Luiz com essa resposta aí, Luiz. Não, perfeito. Vou puxar a fala que o Felipe estava falando. Sim. Ali, de que a gente escolhe a dedo os nossos parceiros, né? Porque, de fato, a gente não está à procura de clientes. Sim, de parceiros. Estamos à procura de parceiros de investimento. Legal. Que vão investir é diferente, né? lado a lado com a gente. A gente não está na frente, a gente não está atrás. A gente está ombro a ombro na operação inteira, do Legal. começo ao fim. Toda a parte operacional e burocrática a gente vai fazer de uma forma que não vai afetar esse nosso parceiro, porque a parte que interessa ao parceiro é o retorno financeiro. Sim. Então, como é que faz para esse cara ser o nosso parceiro ou essa mulher? A gente vai fazer uma simples análise, que é se você está disposto a investir conosco. Quando eu falo investir conosco, é você estar disposto a entrar em risco junto com a gente. Mas o risco de uma operação dessa é quase nulo, porque a gente trabalha com o mercado, um dos mercados aí que é mais estável historicamente falando. Correto. Certo? Correto. Né? Vocês são corretores, vocês podem me trazer essa informação um pouco melhor. Mas, historicamente, o mercado imobiliário ele tende a se manter. Não te cortando, o Luiz, a gente só fala que tem o risco porque é uma reza a lenda que todo negócio tem seu risco, né? E todo Por isso que a gente negócio fala. tem seu risco. Porém, historicamente falando, temos a história ao nosso lado. Sim. Certo? Então, se você está disposto a entrar num negócio estável, vamos falar assim, para não falar sem risco, um negócio estável, é o mercado imobiliário. E a incorporação da Urbano veio desse jeito para trazer essa facilidade para você, investidor. Se você tem um capital que você quer alocar, porque a gente precisa de um aporte inicial para fazer essa obra começar a andar, e a gente pode explicar isso em outro momento, Claro. mas é um aporte inicial que a gente precisa e a confiança do negócio que você vai depositar na nossa mão, porque a gente vai trabalhar junto com o dinheiro do investidor, associado ao dinheiro do banco, que é onde mora o segredo da incorporação, né? Legal. A gente está falando de um aporte muito pequeno comparado ao grande montante que a gente precisa para essa obra. Espera aí, Luiz. Surgiu aqui uma pergunta muito especial. Então, você está me dizendo que o investidor ele não fará o aporte financeiro 100%? Não. Me explica isso. Ele faz cerca de 10% a 15% do aporte total da obra. Mas isso é muito baixo, Luiz. É muito baixo porque a gente tem sistemas financeiros muito bons que estão, no momento, a nos ajudar. Então, estamos usando isso de uma oportunidade do mercado, baseado em inteligência de mercado, para trazer isso para parceiros, de novo. Tá. Se você me permite, eu estou te Pode ir, cortando, pode mas ir, vamos lá. para o nosso bem, tá? Uhum. Para o bem de todos. Se você me permite, então, fazer aqui uma conjectura rápida. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma construção e eu sei que essa construção vai ter um custo aproximado de uns 600, 700 mil, aí você está me dizendo que eu quero entrar como investidor, como parceiro, como você disse, o meu aporte financeiro vai ser em torno de 70 mil? 70, 80 mil. Mas é muito pouco, Vinícius. Como é que você conseguiu esse milagre, rapaz? É uma operação alavancada, né? Aham. Esse nosso modelo de negócios que o Luiz está comentando. Realmente veio aí de algumas 3 estratégias que a gente juntou, que o mercado anda utilizando. E realmente as instituições financeiras estão aí incentivando, né, a construção civil e a gente está se apoiando nisso, né? E é o segredo da nossa operação. Então a gente está pegando pessoas comuns que não sabem muito bem como investir nesse mercado, Certo. né, que entram como nossos parceiros para poder investir com a gente e surfar essa onda aí de um mercado que é muito atrativo, né, muito interessante. Entendi. Então, pelo que vocês estão dizendo, e desde o início da nossa fala a gente está
trazendo de maneira introdutiva esse assunto. E, pelo que eu percebi, o investidor ele vai entrar com um aporte financeiro, um valor pequeno, consideravelmente pequeno, né? pelo montante que nós estamos falando. A Urbano Incorporações faz todo o estudo, né, toda aquela questão de buscar um terreno num lugar bem localizado. A gente sempre bate nessa tecla da localização, porque lá na frente precisa vender esse imóvel. Um detalhe pequeno, Né? só para te corrigir, não corrigindo, mas para te complementar, na verdade a gente tem o produto, a gente monta o produto, a gente pensa na estratégia antes de atingir o investidor. Então, quando você, entendi. investidor, se interessar em investir com a gente, nós vamos te mostrar o produto que podemos fazer juntos. Então, clareou mais ainda. É que nem você falou, complementou mesmo, porque clareou. Então, vamos lá. Vocês pensam em tudo. Em tudo. Todas as pontas, todos os detalhes, a Urbano pensa em tudo. Quando vocês apresentam o projeto, já apresentam esse projeto pronto. Vou dizer que o projeto completo está pronto, mas a ideia do produto, a concepção dele, Entendi, sim. Então vai ser uma entendi. casa de X metros nesse terreno, Entendi. nesse lugar, tal. Entendi. Claro que depois com isso a gente vai adiantando projetos arquitetônicos, complementares, área de engenharia, daí a gente vai evoluindo esse produto. Mas o produto inicial, a concepção dele está montada na nossa apresentação. Ele já Legal. é feito toda uma viabilidade, né? Aham. Então, quando a gente senta para conversar com esse investidor, a gente geralmente já apresenta mais de um produto e suas viabilidades. E aí vamos ver o que cabe ali no momento dele, né? Quer investir um pouco mais, um pouco menos? Tem alguns produtos na prateleira, né? A Certo. gente analisa o investidor, analisa os números, analisa a posição que ele está, né? A fome que ele está também de investir, a condição. Legal. E a gente oferece alguns produtos. Então, a gente já tem alguns moldes prontos, que a gente já sabe que deu viabilidade, né? A gente já fez o estudo de mercado, que a gente já está pronto para isso. E a gente segue para todos os passos. E sim, a gente cuida de todos os detalhes, seja da concepção, seja da produção e até mesmo na venda, né? Que a gente agora tem todas as pontas. Então, a gente tem um cara aqui, um baita cara de negócios e arquiteto também, que já começa ali desde o começo negociando, fechando parceiros e tudo, que é uma das chaves do nosso negócio. Que é o Luiz. A gente tem uma esteira, né? Um Legal. chão de fábrica bem definido, que a gente foi moldando. E a gente tem uma inteligência de mercado que vai cuidar da venda, da comercialização e também de um pós, né? Legal, A nossa legal. ideia é fazer algo bem completo. Bacana. E aí, ô Felipe, e no caso, por exemplo, esse parceiro, né? Que agora nós até mudamos o nome, né, Luiz? Não é mais investidor. Isso, um parceiro. Esse parceiro, qual que é o critério que ele tem que ter, além de vocês, que nem o Luiz disse, escolher a dedo, mas ele também tem que ter um perfil. Qual que é o perfil que esse parceiro precisa ter? Porque até porque ele precisa ter o seu crédito aprovado junto à instituição financeira, né? Isso, Assim, nessa primeira reunião, a gente primeiro apresenta os produtos, né? Apresenta a empresa para criar esse primeiro contato, né? Gostei, tenho condições. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais, fazer essa pré-aprovação, né? Tudo isso não tem custo, né? Mas a gente entende que a partir do momento que caminha para uma pré-aprovação é que o negócio já tem tudo para dar certo, né? E aí a gente vai conversar com os nossos parceiros, aí seja hoje o nosso parceiro mais forte é a Caixa Econômica. Correto. Né? E aí essa esteira ela vai se caminhando até definição do produto e projetos, todos esses pontos aí que eles falaram. E aí assim, eu só queria também complementar do seguinte, quem que é essa nossa persona ideal, né? Eu lembro um dia a gente estava à noite, todo mundo reunido, falando, cara, mas quem que é esse investidor ideal? Quem que é esse parceiro ideal? É aquele cara que realmente quer diversificar, às vezes já investe em ações, investe em outras áreas mais arriscadas e quer trazer para um investimento um pouco mais seguro, ou não investe ainda e quer começar de uma forma mais segura, né, para ir perdendo medo. Então, assim, só que o investidor ideal é aquele que analisa números, né? Legal. Porque toda a inteligência de concepção de produto, produção de produto, venda, tudo isso a Urbana vai fazer. Então, o cliente ele tem que analisar números, ver se está de acordo com o que ele espera, com o que ele busca, né? E a gente fala assim que o mercado, assim como o Luiz comentou, ele é muito tradicional, ele é muito rentável, né? A gente que está no mercado, a gente sabe disso, e ele é muito seguro.
Então, esses são os grandes 3 pilares, né, que a gente trabalha ali com esses parceiros. E aí a gente sabe, né? Sempre quando eu faço uma apresentação nossa, eu até passo um cortezinho de um podcast. Muita gente acho que deve conhecer o Primo Rico, né? É um cara enorme aí, né, no mercado financeiro. E ele tem um vídeo que ele fala assim, olha, você sabia que 90% dos milionários ao redor do mundo não ficaram ricos com criptomoedas, não ficaram ricos com ações, NFTs, né? Isso tudo também é muito recente, né? Eles ficaram ricos com produtos imobiliários e produtos físicos, né? Exato. Então, a gente sempre escuta aquela história, desde alguém que começou lá na cidade há muito tempo e tinha um terreno, e aí pegou aquele terreno e incorporou junto com uma construtora e fez um prédio e aí ganhou milhões, ou começou a construir de uma casinha, de repente estava fazendo 10, 20 casas e hoje é um cara muito bem sucedido. Sim. Então, o mercado imobiliário, a gente entende que no Brasil tem um déficit muito grande de habitações ainda, né? E a gente entende, até aquele papo que a gente conversou, mesmo a pessoa que começou lá, um cliente, comprou um produto Minha Casa Minha Vida, lá no início de vida, agora já tem um filho, já tem uma família, então ele já quer um produto intermediário. Quer subir a régua, né? Depois desse produto intermediário, ele já vai para uma casa de condomínio. Exato. Então, por mais que o déficit é de uma habitação uma renda um pouco mais baixa, mas tem muita gente para todas as faixas, né? Então, e a gente, com essa inteligência de mercado, a gente notou isso, né? Então, voltando ao começo da pergunta, quem que é o cliente ideal? É o cliente que ele realmente quer uma renda passiva. Entendi. Porque ele não vai ter trabalho de nada. Ele A também Urbana não vai fazer precisa, tudo. ele não precisa também, por exemplo, ter aquela preocupação de cuidar da obra, né? A Isso. Urbano cuida da obra, né? A gente até exemplifica de 3 formas, né? Quais são as 3 formas assim mais comuns assim que hoje as pessoas são incorporadoras e às vezes também nem sabem, né? Por exemplo, tem aquele construtor tradicional, né, que o Vinícius falou. Pô, o cara que tem tempo, tem já o know-how ou está aprendendo, ele vai lá, ele compra o terreno, ele compra o material, só que ele investe, daí é uma renda ativa, né? Porque depende do tempo e da dedicação dele. Ele vai lá, se dedica e faz tudo. Qual que é o ponto positivo? Ele realmente incorporou, né? Ele pegou aquele produto do zero e construiu um produto. Só que ele participou dessa faixa de lucrativa, né, da incorporação, só que ele precisou dedicar o seu tempo. Então, ele não vai conseguir, talvez, tocar aquela empresa dele com aquela mesma presença, né? Então, e qual que é o ponto positivo? Um ciclo curto. Que geralmente o cara vai fazer uma casa unifamiliar e vai vender. Qual que é um outro exemplo, Felipe, que as pessoas incorporam? Eu acho que assim, nem entra talvez tanto como incorporação de fato, mas as pessoas que acreditam na ideia e compram um apartamento na planta, um terreno na planta. Certo. Ele não participa daquela fatia de incorporação, porque a ideia já foi concebida, né? Já está no momento de lançamento, mas, vamos dizer assim, tem um lucro também muito interessante, porque ele entrou lá no pré-lançamento. Então, ele vai ganhar aqueles 3, 4, 5 anos de valorização. Certo. Então, assim, talvez ali encaixe como um incorporador ali, uma pessoa que acreditou na ideia e comprou, entrou lá no começo. Esse cara, ele é o que a gente fala do cliente de uma incorporadora. Sim, o cliente. Exato, né? Ele comprou um pedaço daquela incorporação e vai ter o lucro disso. Exato. Mas ele é um cliente daquela incorporadora, ele é um número, ele é um apartamento vendido. Sim. Que daí o terceiro exemplo que eu tenho certeza que o nosso amigo Felipe vai falar agora é o que a gente faz. Legal, legal. E esse cliente também ele é esse tipo de pessoa que ele não tem tempo. Se ele tivesse tempo, ele comprava o terreno e fazia. Só que ele não tem tempo e acredita no mercado imobiliário. Então ele compra na planta e não precisa se preocupar com nada. A construtora vai levantar o prédio, vai abrir o loteamento e vai entregar aquele lucro no final para ele. E aí o terceiro ponto que, claro, para mim é o melhor de todos mesmo, que é o cliente urbano, o cliente de uma incorporadora mesmo. Porque aí o cliente ele vai estar ele entra lá na concepção do produto, que é aquilo que a gente falou anteriormente. Então ele vai participar da fatia da incorporação de fato. Certo. Ele coloca a ideia não no lançamento, mas na criação do produto. Então ali sim, só que da mesma forma nós fazemos tudo por ele. Então volta a ser uma renda passiva. Então, por exemplo, um exemplo, o Odair. O Odair, se ele for tocar uma obra, ele vai ter que deixar de atender alguns clientes. E não é interessante, né? Você deixar o seu negócio principal de lado por um investimento. Eu acho que eu não conseguiria. Porque você, imagina, toma um tempo muito grande. Imagina você com os colaboradores na obra,
faltando material, o depósito não entregou e você está orquestrando isso. Você está indo para um atendimento, né? Está indo abrir uma casa. Cai lá a que venda, você pode... cai a venda, deixa quieto. Então isso. a gente fala, outro exemplo, médicos. Pô, o cara tem ali uma participação, plantões, está fazendo atendimento, tem uma agenda a se cumprir. Médico também é uma pessoa que é um cliente incorporador. Ou empresários. Cliente potencial. Então, empresários, pô, você tem lá a sua empresa, você não pode deixar a sua empresa de lado, você tem que... Você não pode sair, né? A sua presença é ali importante. Ô Felipe, não te cortando, mas você falou você pronunciou uma fala aí que eu achei por bem da gente alavancar. Você fala assim que a gente faz tudo por ele. O que é esse tudo? Por exemplo, eu daí vou entrar como não investidor, como parceiro, Felipe, Luiz, vou entrar como parceiro. E aí essa questão burocrática junto à aprovação de crédito, junto à Caixa Econômica, que é hoje uma parceira forte de vocês, quem cuida disso? Eu vou ter que correr atrás dessa aprovação de crédito ou vocês me dão assessoria? Ó, eu tenho essa resposta aí, mas eu vou passar essa bola aqui para o Vinícius, porque ele vai poder, eu acho que exemplificar um pouco melhor essa esteira para a gente. Então fala aí, Vinícius. Legal. Ó, até complementando, né, o que vocês falaram, basicamente a gente tem nesse cenário duas figuras. A gente tem a figura do incorporador e a gente tem a figura do investidor, no caso, parceiro. Certo. O incorporador é quem vai juntar as peças desse quebra-cabeça, vai criar o produto, vai cuidar, né, da concepção, da venda e tudo mais, que é uma participação muito ativa, né, e uma responsabilidade bem grande. E a gente tem o investidor, né, nessa segunda figura, que vai entrar com recurso, que vai custear e tudo mais. Então, acho que nesses três cenários que o Felipe falou, tem um mix ali entre renda ativa, renda passiva, né? E no caso que a gente está propondo aqui, né, no nosso modelo de negócios, sim, é uma renda passiva, porque nós somos a figura do incorporador e o nosso parceiro é a figura do investidor. Legal. Agora, falando desse modelo de negócio, Dair, que é o modelo alavancado, né, que envolve a instituição financeira, a gente moldou, né, alguns parceiros numa equipe, né, para poder fazer isso. Então, a gente tem o correspondente, né, tem a parte de contabilidade, a parte jurídica. Então, quando entra um parceiro, é feita toda essa triagem, tem os profissionais adequados e muito competentes para fazer isso. A pessoa, o trabalho que ela vai ter, mandar as informações dela, os documentos dela, e a gente... né, a nossa equipe vai cuidar de tudo isso, né? Por isso, então, eu dou razão para aquilo que o Luiz falou, que para esse parceiro entrar tem que ser praticamente escolhido mesmo, né? Porque imagina você entrar num negócio com um aporte não muito alto, né, Luiz? E você ainda ter toda essa assessoria da Urbano, a questão da obra também, o cara não vai se preocupar com nada. Aí, claro, que vou dar a palavra para o Luiz comentar sobre isso e, de repente, também a gente já trazer uma informação sobre a questão de percentual de lucro dele, né? Porque esse cara vai estar no sofá agora se segurando, né? E falando, quanto que eu ganho nesse negócio? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho até onde permite ser falado. Perfeito. Não, acho que a gente não tem nenhuma limitação aqui, não. A gente veio para compartilhar mesmo. E hoje, quando eu falo de parceiro, eu acho que quando todo mundo fala de sociedade, de casamento, de todo tipo de relação onde você divide algo, você está falando em divisão igualitária. Então, hoje, quando a gente traz um parceiro para investir conosco e trabalhar junto essa operação, essa oportunidade de mercado, hoje estamos dividindo o lucro com o investidor parceiro. Então, se a gente, como operação, vai faturar, vamos falar, R$400 mil no liquidez, 200 mil vai para cada investidor. Quem que são os investidores dessa operação? A incorporação, de forma ativa, e você, investidor, parceiro, de forma passiva. Claro, entendi. Existem produtos que a gente consegue alterar, consegue mexer um pouquinho nessa porcentagem de acordo com necessidade. E daí não vem ao caso trazer aqui hoje, sim, para um café particular. Claro, mas, com certeza. Porque são diversas as situações de cada indivíduo, né? Mas, para resumir bem assim, se você é uma pessoa que quer investir de forma passiva num dos mercados mais historicamente estáveis, a gente tem um produto para você.
Bom, bacana. Tá Legal. aí. Dá para dizer até que depende, né, quanto ganha. Que é um bom negócio, né? A gente vê diversas pessoas incorporando, seja de forma passiva, ativa, seja comprando apartamento na planta, acreditando, né, em incorporações. É sim um bom negócio, né? Como o Luiz falou, é um mercado muito consistente. Tem vezes que é um mercado que, comparando com outros investimentos, entrega mais, tem vezes que entrega menos, mas o que de fato, ao meu ver, é muito vantajoso é que ele é muito consistente e muito seguro. Difícil, né? Você vai investir numa casa, alguém vai levar a tua casa embora. Você pode ter algum perrengue ali, algum contratempo, né? Isso é normal, mas é um modelo de investimentos muito seguro. Agora, quanto ganha? Depende, mas é um bom negócio. Agora, percentualmente falando, sim, a gente consegue aí, entregar, né, dentro de incorporações 20%, 30%, algumas vezes 35%, um terço, né? Então, acaba sendo, sim, um negócio muito, muito bacana, um modelo de investimentos atrativo. Até porque também, né, Vinícius, por exemplo, existem alguns cenários. Um é chamado de cenário ideal, o outro nem tão ideal assim, porque vamos pensar assim, né? Faz todo o trabalho de construção desse imóvel, aí a imobiliária começa a trabalhar a venda. A gente sabe, né? A gente tem experiência própria. Tem construtor que ele constrói o imóvel e ele vende antes, na fase da pintura, ele já consegue fazer a venda daquele imóvel. É um cenário ideal. Outros precisa depois estar ali trabalhando a venda, demora um pouquinho mais, e o imóvel parado, ele também o capital fica parado, né? E nesse caso da incorporação também, porque até onde eu entendi, existe um valor firmado de parcela junto à instituição financeira. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que funciona. Eu fui aprovado hoje lá no banco, eu já começo a pagar essa parcela, como é que é isso? Você está querendo virar parceiro, né? Então, né? Já que estamos no assunto, né? Odair, então, a gente sim tem alguns cenários, né? Quando a gente vai fazer uma viabilidade, um estudo numérico, né? Tem alguns cenários que a gente chama aí de um cenário, um ideal, né? Um cenário ótimo e um cenário mais conservador, né? Claro. Eles vão de acordo com o valor de venda, que a gente vai levar esse produto ao mercado, e também a tempo, né? Então, ele leva isso em consideração. Agora, sobre a questão que você falou sobre parcela de banco, sobre juros e tudo mais... Eu estou falando uma bobagem. É exatamente isso, né? É isso, né? Porque uma vez que você toma um recurso de uma instituição, ela vai te cobrar uns juros. Claro. Ela está te emprestando e ela vai ser remunerada. Isso a gente conseguiu encaixar dentro da nossa viabilidade. Então, uma vez que o nosso parceiro entra, a gente consegue absorver isso dentro da operação, né? Então, isso aí foi fruto de muito estudo numérico nosso, né? De muita matemática aí da equipe. Legal. E a gente conseguiu fazer esse encaixe. Então, é mais uma das vantagens aí do nosso grupo, que a gente pode oferecer essa segurança. Então, quando você fala que conseguiu colocar dentro da operação para ficar bem mais claro do que a clareza, tá? Vamos lá. Então, você está dizendo que durante o período dessa obra, eu não pago essas parcelas para o banco? Como é que é isso? Então, Odair, o próprio... Você vê que eu estou falando eu, né? Você vê. Meu parceiro? Então, meu parceiro, deixa eu te contar. A própria instituição bancária, né, a própria linha que a gente se apoia, certo, ela já tem um modelo no qual ela incentiva, né, a tomada desse crédito, né? Então, para você ter uma ideia, durante a construção, né, durante a produção desse produto, a gente não paga as parcelas ainda do financiamento. certo. A gente paga os juros de obra. Legal. Esse juros ele vai aumentando conforme a gente vai tomando mais recurso, né? Então, cada mês a obra vai andando, É percentual. a instituição vai aportando, né? E a gente vai crescendo essa linha aí de juros, né? Aí a casa ficou pronta, tirou a BITS e tudo mais. Aí começam-se, então, as parcelas. Dentro desses cenários, né, que a gente moldou, a gente fez esse cálculo, né, para que a operação ela possa absorver. Então, para que o nosso parceiro não se preocupe, né, ali, eu vou ter que, né, juros e quanto dá. Então, isso a gente já conseguiu absorver.
essa linha, né, a qual a gente está falando tanto, né, virou uma queridinha aí da internet. Talvez você, talvez quem está nos assistindo já viu, né? Construa com recurso do banco, você também, né, sua casa. E sim, faz parte dessa estratégia. Só que a gente pegou um modelo de investimentos, né, trazendo para o lado da incorporação mais estruturado, no qual a gente pudesse oferecer uma segurança, no qual a gente pudesse colocar a nossa experiência num produto e fazer isso de uma forma muito segura. Então, a gente juntou as pontas, né? Pegou um incentivo financeiro, pegou pessoas que a gente conhece, né, que são do nosso círculo, que desejam investir e somos apaixonados pelos nossos produtos, né? A gente faz produtos como se fossem para nós mesmo. E é isso, a gente molda uma coisa bem legal, bem saudável. Mas é muito importante trazer o que o Vinícius está trazendo aqui para fechar. É exatamente o que ele está falando, que eu falei no começo. A gente não está reinventando a roda. A gente não inventou esse sistema, a gente não está fazendo uma exploração, igual eu falei, a gente não está navegando águas profundas. Não somos aventureiros, né? Não somos aventureiros, estamos pegando algo que existe, que está rolando no mercado e fizemos um serviço em cima disso. Hoje entregamos este produto civil pronto para morar para o consumidor final e um lucro garantido para o investidor parceiro. Se você não quiser ser nosso parceiro, você pode muito bem fazer isso por conta própria. Entendi. Você pode ir lá no banco, você pegar esse aporte, comprar terreno, fazer o projeto, construir e vender. Você também vai poder incorporar. Você pode incorporar. O banco, ele incentiva, porque esse produto financeiro é por CPF. Certo. Não é no CNPJ, é no CPF. E é por isso que a gente precisa do parceiro, porque a gente usa o CPF do parceiro junto ao nosso trabalho para fazer esse levantamento. Entendi. Então, não é nada fora do ordinário. Qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ter curso, não precisa ter nada. Você pode ir lá no banco pegar esse empréstimo. Você vai ter que ter algumas condições, que é exatamente a esteira que a gente montou. Essa esteira hoje acontece de forma muito macia e suave dentro da nossa operação, porque estamos indo agora para a 10ª casa. Então, exatamente. Na primeira vez que a gente fez, que foi interno nosso para aprender, a gente sofreu muito, ela demorou muito mais, o lucro foi bem menor. Hoje a gente já acertou e cada casa foi ajustando, é melhor. Né? Então, se você vai ser o 11º, a sua casa vai ser pelo menos 10 vezes melhor que a primeira. E até essa questão também, né, Luiz? Porque, por exemplo, igual você falou, qualquer um pode incorporar, né? A pessoa pode ir lá e juntar, pegar esse recurso no banco, fazer toda essa parte burocrática e fazer essa incorporação. Só que, é que você falou, o risco é muito maior, porque ele pode errar na escolha do terreno, pode errar na escolha do projeto, não é verdade? E daí deixa de ser uma renda passiva e vira ativa, né? Você está indo no banco de volta toda hora, você está indo em cartório, você está indo atrás de tudo. Então, você está produzindo, você está incorporando. Exatamente. E aí, o que eu acho bacana de vocês é que vocês passam essa segurança para esse parceiro, porque o parceiro, talvez ele pode até pensar assim, se eu incorporar, eu vou ganhar 100% do lucro, vamos pensar assim. Por que eu vou fazer com eles? Não, mas aqui o risco é bem menor. Existe, igual o Luiz falou? Existe, mas o risco é menor. Por quê? Tem mais profissionais envolvidos, então a margem de erro é bem menor. E se errarmos, nós colocando... E se errarmos, é bem mais fácil dissolver em grupo do que uma pessoa sozinha. Perfeito. Não é verdade? Eu acho que essa seria a ideia, né? Legal. E só complementando, Odair, esse modelo que a gente está falando do financiamento é um dos modelos que a gente tem de incorporação. Tem mais? Tem mais. O modelo tradicional, né? Que é você colocar uma cota, o dinheiro do bolso mesmo. Entendi. Hoje em dia, numericamente falando, não está valendo muito a pena, porque a gente está conseguindo um spread bem legal entre taxas, né? Então, hoje está compensando você pegar ali, ter 1 milhão, deixar em outro investimento e se alavancar com uma linha que é muito segura, né? Com um apoio. Então, assim, é um modelo que no momento está rolando muito, está bombando muito, não só a gente tem feito, eu acho que a gente tem feito de uma forma muito estruturada, negócio de a gente tem falado de segurança, de credibilidade com as pessoas, a gente está preocupado com quem está com a gente, além do produto, né? Entendi. E esse modelo tá rolando muito. Então, também tem um modelo tradicional,
Mas enquanto esse modelo do financiamento, da instituição bancária estiver atrativo, é o que a gente vai estar fazendo, trabalhando alavancado, oferecendo bons retornos e em prol da segurança. Tá, eu percebi que vocês, ao longo da fala de vocês e também numa conversa informal com o Felipe, vocês estão buscando, explorando um pouco o mercado externo. Quando eu falo externo, fora de Maringá. O porquê disso, não explorar mais o mercado de Maringá, tem um porquê. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre. Por exemplo, já fizeram e venderam uma casa em Cianorte, também agora parece que estão fazendo mais uma. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Ah, legal. Então, assim, Cianorte é uma cidade muito perto aqui pra gente, né? Muito próxima da nossa operação. A gente consegue abraçar de uma forma muito tranquila e a gente notou um mercado muito aquecido ali, né? Um mercado que tinha pouca concorrência. Por um acaso, né? A gente fez algumas obras ali como prestação de serviço. Eu falei, gente, olha, tem oportunidade de mercado ali. A gente tem excelentes condomínios, tem pessoas querendo casa, casa pronta, casa bem feita, né? O que eu vi no mercado ali no momento, assim, dá para a gente superar, né? Dá para entregar um produto talvez mais caprichado, né? Com mais requinte, com mais esmero. E ali surgiu, né? E as coisas foram andando, sabe, Odair? A gente conversa com já surge uma oportunidade ali e naturalmente foi acontecendo. E, de certa forma, a gente fez muitos amigos, muitos parceiros. Legal. Na cidade, né? Então, hoje a gente fala que a gente está atendendo Cianorte e Maringá. E Maringá porque a nossa operação está aqui, nós somos maringaenses, né? Nós somos aí, pé vermelho, né? Mas mais ou menos por esse motivo, né? Então, o mercado, né? Dá para abranger, né? Dá para abrir o leque um pouquinho, né? É que nem você falou, a questão dessa operação, quando se fala de construção, quanto mais próximo do escritório é melhor. Mas também, como você falou, Cianorte está no eixo, está no radar, dá para atender, dá para fazer toda essa logística aí sem sofrer tanto, né? E sem também onerar muito o custo da obra, né? Mas, Odair, a gente não pode também descartar pessoas que estão fora dessa região, né? Então, se você que é de Campinas, né? Às vezes você tem um terreninho lá dando bobeira, quer investir com a gente não tem por que a gente não estudar, tá? Eu acho que as regiões podem surgir, porque, igual eu falei no começo, e o Vinícius acabou de pontuar aqui com bastante força, a gente primeiro tem a oportunidade, a gente estuda essa oportunidade. Se o produto existir, não tem por que a gente não executar. Entendi. Então abre essas possibilidades. Então, por exemplo, o parceiro é de outro estado, de outra cidade. A Urbano pode, de repente, fazer um estudo de viabilidade. Às vezes alguém tem uma ideia de uma oportunidade em outra cidade, está nos ouvindo aqui, quer conversar com a gente, somos totalmente abertos a fazer essa conversa, até explicar como que a gente analisa uma oportunidade, o que a gente considera uma oportunidade. Legal. E talvez eu não consiga incorporar lá por motivos de logística, vamos falar assim. Entendi. Mas se a pessoa vir falar com a gente vai compartilhar essa informação e quem sabe ela não pode incorporar e quem sabe a gente não possa fazer uma parceria de outra forma. A gente ajuda, a gente mentora, a gente está aqui para fazer negócio. Que bacana. A tua fala é imprescindível, porque o que ficou claro na tua fala, Luiz? Que a gente... eu falo a gente porque você já é nosso parceiro, né? Já estou... eu falo a gente porque, assim, eu também penso igual, de estender a mão, de ajudar, auxiliar, compartilhar, né? Então, isso que é bacana. Não é só você pensar no lucro em si, mas também de ajudar pessoas. Porque, gente, quem não gostaria de construir um imóvel? Quem não gostaria de ser um construtor? Quem não gostaria de fazer um imóvel para comercializar? Então, agora a Urbano chega com essa ideia dizendo, vamos lá, vai dar certo. Então, isso é bacana. Então, parabéns pela tua fala. E até, Odair, só complementando, né? Que nem, da mesma forma que a gente também olha para oportunidades fora, tem pessoas de fora que olham para essa oportunidade conosco, né? A gente tem um cliente, por exemplo, que ele é de São Paulo. Tem um outro que é da região de Florianópolis. Então, assim, qualquer dificuldade um pouco é só realmente na parte mais burocrática. Às vezes tem que mandar um documento lá para ser assinado, voltar. Certo. Mas a gente também já criou essa expertise, né? Uma procuração, mas isso se resolve, né? Claro. Temos até, inclusive, tem um cliente do Luiz que ele está fora do país, né? Já está pretendendo voltar para cá e já estamos vendo como que a gente consegue fazer essa operação. Então, assim, a pessoa tendo um CPF, no caso de uma pessoa de fora do país, né? Ela tem que ter o CPF ativo aqui, né? Não pode ter ido embora e, enfim.
Entendi. E pessoas de fora também podem, né? Muita gente do Brasil conhece Maringá, né? Já foi eleita 3 vezes a melhor cidade do Brasil para se morar. Maringá é fantástico. Então, Maringá, assim como a região, né? Tá nos holofotes. Então, eu considero uma cidade maravilhosa, assim, para a gente estar investindo nisso daí, né? Maringá é top das tops, A gente né? conhece, a gente daí, por estar no mercado imobiliário, muita gente que tem a sua empresa, às vezes, em outra cidade, em outro estado, já está com uma estabilidade financeira ou vem se aposentar, vem morar em Maringá, né? Exatamente. Justamente por essa qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, eu acredito que tudo isso vem somar, tá? Eu fico muito feliz de receber vocês aqui. Quando o Felipe trouxe a ideia do nosso bate-papo, eu fiquei lisonjeado, até porque o nosso podcast ainda está numa crescente. E eu acredito que o nosso bate-papo, esse tema, vai despertar muitas pessoas a clicar para assistir. E além do mais, além de assistir, a gente vai deixar, se vocês quiserem, é claro, um canal aberto, né? um contato para que essa pessoa possa depois tirar alguma dúvida, porque não dá para explicar tudo aqui, né? A gente faz o possível, traz alguns assuntos para poder vocês, de uma maneira muito clara, trazer as informações, mas talvez fique alguma coisa no ar. Eu gostaria de deixar a oportunidade aberta para vocês, nas considerações finais, de vocês falarem alguma coisa que talvez não foi dita e vocês gostariam de falar. Acho que é interessante, acho que é importante, então eu deixo vocês aí nas considerações finais, ver se faltou alguma coisa para esclarecer, porque aqui a gente tenta entrar na mente da pessoa que está assistindo. Às vezes a pessoa fica com a dúvida, a gente tenta transmitir essa possível dúvida para a gente já responder antecipadamente. Mas fica a critério de vocês aí. Tem alguma coisa que vocês gostariam de pontuar que ficou faltando? Felipe? Eu posso começar aqui, eu acho que do mesmo jeito, finalizar do mesmo jeito que eu comecei. Se hoje a gente tem um sucesso numa operação, se hoje a gente consegue, de fato, vender uma casa e ter um lucro, se a gente consegue rodar um produto dentro da incorporação de forma assertiva, é porque a gente trabalha com profissionais incríveis. Claro, claro. Não só dentro da incorporação, aqui como Urbano Incorporações, mas dentro da engenharia, a gente tem uma equipe de engenharia que é impecável. Legal. A gente tem uma equipe dentro da obra que é impecável. A gente tem toda a área de contabilidade que não comete erros. Bacana. Tem a parte jurídica por trás de tudo isso. A gente tem um parceiro que está junto com a Caixa. A gente tem a Caixa. Então, nunca imagine que a empresa gira em volta de apenas nós três. Porque, além de tudo isso aqui que a gente faz, a gente conta também na parte final, todo esse processo, todas as pessoas que participaram do processo de até chegar, de produzir a casa, a gente precisa muito da parceria com corretores, né? Claro, então, claro. Eu acho que nada mais justo que agradecer você, primeiramente, por ter trazido aí a nossa voz para esse mercado e também abrir para o mercado de corretores que talvez não nos conheçam ainda, para poderem conversar com a gente, para poder entender como que a gente trabalha, porque a gente também entrega um produto diferente do mercado e não é só no nível construtivo. Quando a gente chega, quando a obra está finalizada, quando você vai levar um cliente dentro da nossa casa, de uma casa urbana, essa casa vai estar mobiliada, essa casa vai estar com cheiro, essa casa vai estar com uma geladeira cheia de bebidas pronta para atender o seu usuário. Você não vai chegar numa casa vazia, num retângulo branco e falar, imagine um sofá aqui. Aquele sofá vai estar lá. Legal. E a pessoa vai se sentir naquele ambiente, vai vender o sonho, ela vai entender o que realmente ela vai poder fazer ali. E de quebra, se ela quiser levar alguns imóveis ali, ela tem um desconto ainda. Oh, maravilha, né? Rapaz, você falou tudo, né? E quando você fala assim, você apresenta todos, você fala desses profissionais que trabalham em paralelo com a Urbano, tinha até uma pergunta aqui, né? O que tem que fazer para dar certo? Gente, já respondeu, né? O que a gente não precisa nem pensar, são assessoria de bons profissionais, desde a captação do terreno, desde o estudo, tudo que vocês fazem já faz pensando no produto final, para poder ter essa rentabilidade naquele parceiro que confiou em vocês. Então, tá tudo certo, tá? Eu só tenho mesmo que agradecer a todos vocês que pararam para assistir a gente. Esses caras trouxeram aqui informações
especiais para nós, tá? Então, você que é corretor de imóveis, o corretor de imóveis também pode ser um parceiro investidor. Porra, é um dos melhores. Não é verdade? Então, nós estamos na reta final do nosso bate-papo. Nós vamos abrir o microfone para as considerações finais. Começar com você, Felipe, suas considerações finais. Legal. Então, daí até complementando, né? O corretor, ele pode ser um parceiro? Cara, com certeza. Porque, assim, ele vai saber dizer, assim, até inclusive ajudar nessa escolha desse terreno, né? Ele vai ajudar nessa venda depois desse imóvel pronto. Então, assim, ele é um parceiro muito especial, Legal, né? legal. E assim, o que o Odair hoje representa para mim, o que o G20 hoje representa para mim, que é um grupo muito forte aqui em Maringá, né? E aí falando eu na minha persona corretora agora, não como incorporador. Vocês são peças-chave pra gente, né? Legal. Porque esse momento final é o momento da venda mesmo, o momento da conclusão de todo o processo. E aí, o Odair é um corretor de altíssima performance, conhece o mercado assim como ninguém, então já é uma das pessoas que a gente já combinou, né? Vamos entregar o material na sua mão, você vai correr atrás, vai ajudar a gente nessa liquidez. Legal. E aí, então, palavras finais aqui, o meu agradecimento mesmo para você, né? Quando Bacana. a gente conversou sobre o seu podcast, você falou sobre o tema, né? Girando a chave, que esse girando a chave era coisas, oportunidades, informações. Eu falei, poxa vida dele, eu acho que a nossa apresentação da nossa empresa vai caber certinho. Legal. E você acreditou na gente, né? Foi lá, se reuniu, abriu oportunidade aí. Então, muito obrigado mesmo. Tamo junto. É isso daí. Fala, Vinícius. Legal, Dair, obrigado pelo espaço, né? Esse tempo aí de qualidade aqui com a gente, né? Realmente espero que tenha girado a chave para quem ficou com a gente até o final. E para quem está quase girando a chave, né? E quer girar de fato aí com a gente, surfar um pouco desse mercado da incorporação. Legal. A gente está aberto, seja para investir, ser um parceiro, seja para trocar uma ideia, tomar um café, entender mais sobre construção civil, né? Bater um papo, seja de perto, de longe. Essa equipe aqui certamente vai receber com muito carinho. Muito obrigado. Bacana, muito bacana mesmo. Pessoal, eu bati um papo aqui com eles, tá? Felipe, o Vinícius, o Luiz, eles que são da Urbano Incorporações, também construtora Urbano, e nós falamos muito aqui sobre incorporação. Claro que você também pode ser um parceiro nesse negócio. E hoje eu fui presenteado, tá? Eu recebi aqui o livro O Marqueteiro Vai para o Céu. Olha que bacana, olha. Eu recebi diretamente autografado por nosso amigo, particular amigo, o Ricardo. Ricardo, muito obrigado. Fernanda, você também ajudou a escrever o livro ou não? Não? Foi só o Ricardo mesmo? Esse é o presente da Adventure. Estou muito lisonjeado, essa casa sempre me recebe muito bem. Só hoje que nós tivemos que trocar a sala, né, Fer? Mas deu tudo certo. E o pessoal, eu vou ficando por aqui, mas é claro que você pode sim se inscrever no nosso canal, ajudar a girar essa chave aí e abraçar essa ideia junto com a Urbano Incorporações, beleza? Eu sou Odair Pinheiro, fico por aqui agradecendo você pelo carinho da audiência. Até mais, Deus abençoe vocês.